Meu marido bilionário disse que eu não seria nada sem ele e falsificou documentos para me roubar. Sem saber, eu tinha transformado secretamente a mesada que ele me dava em milhões, e a secretária dele me entregou 40 anos de segredos de família enterrados, às 11h47 da noite. Numa terça-feira, deixei as chaves no balcão de uma cobertura de 6 milhões de dólares e vi meu marido ficar sem expressão, algo inédito para mim. Não estava bravo ou triste, só vazio, como uma tela sem sinal. Você não duraria uma semana sem mim, Mila, Ashton disse 20 minutos antes, girando o uísque como se fosse protagonista de um filme. Sem meu dinheiro, você não seria nada. Peguei minha bolsa Chanel, um presente como tudo naquele apartamento, e tirei as chaves. De casa, do carro e da adega de vinhos, da qual ele se orgulhava. Alinhei todas no balcão, em fileira, como evidências em uma cena de crime. Vamos descobrir, eu disse, e saí usando o vestido que ele tinha comprado para mim, entrei no elevador que ele tinha pago, e fui para uma rua onde, pela primeira vez em 4 anos e 3 meses, ninguém estava esperando para perguntar onde eu tinha estado. À meia-noite, eu fazia check-in em uma suíte no Langham, pagando em dinheiro que ganhei com ações, como Ashton costumava comentar nas festas antes de algum amigo banqueiro rir. O que nenhum deles sabia, o que ele nunca se preocupou em descobrir, era que eu transformei a mesada de 10 mil dólares por mês dele em 4,3 milhões de dólares em 4 anos. O que eu sabia, e ele não sabia disso, estava prestes a destruir sua família. Eu era casada com Ashton Whitmore há 4 anos quando achei o gravador no escritório. Quero deixar claro, nem sempre fui assim, desconfiada e calculista, guardando provas. Quando conheci Ashton, tinha 26 anos, era recepcionista em um hotel boutique no Soho e fazia aulas noturnas de finanças, pois sempre fui muito boa com números. Tão boa que professores do ensino médio achavam que eu colava. Ashton foi a um jantar de negócios que era só ele e Nathan Cole, seu melhor amigo do internato, bebendo numa terça. Ele era charmoso e generoso. Ele lembrou meu nome já na segunda vez, depois passou a pedir por mim. Me convidou para jantar e, em 8 meses, eu usava um anel mais caro que a casa da minha mãe. Minha mãe, pra falar a verdade, chorou no casamento, mas não foram lágrimas de felicidade. Ela me puxou de lado no banheiro do Plaza e disse: Mila, querida, você não deve a sua vida inteira pra ninguém só porque te deram um anel. Eu disse pra ela que estava exagerando. Eu estava errada. Ela estava sendo mãe. Os primeiros sinais eram sutis. Ashton cuidava do meu dinheiro para eu não me preocupar e escolhia minhas amigas, dizendo que o círculo da Helena era melhor para nós socialmente. Ricardo Whitmore, pai do Ashton e fundador da Whitmore Capital Management, me olhava na mesa de ação de graças como se decidisse se eu valia a pena manter. E a mesada, 10 mil dólares por mês, depositados em uma conta que ele podia ver e fechar com um telefonema, para seus passatempos, como chamava. Meu passatempo era ler relatórios 10K às 5 da manhã antes dele acordar. Meu passatempo era uma conta na corretora em meu nome de solteira, aberta na semana do casamento e financiada por cheques de aniversário da minha avó, que ele não sabia. No segundo ano, essa conta tinha 340 mil dólares. No quarto ano, tinha 4,1 milhões. Nunca contei para ele, em parte porque eu gostava de ter algo que era só meu, e em parte, embora eu ainda não admitisse isso totalmente para mim mesma, porque alguma parte instintiva do meu cérebro já tinha começado a manter uma mala de emergência pronta no fundo do meu próprio armário, muito antes de eu entender o motivo. Aquela terça-feira começou como qualquer outra. Ashton saiu cedo para uma reunião com o pai. No escritório, procurando um carregador, derrubei a pasta de couro dele e um gravador preto caiu no chão, começando a tocar. A voz de Ashton rindo com Nathan. Esse tipo é perfeito. Bonita para fotos, burra para controlar. Fiquei paralisada com o carregador na mão. Mary, beleza. Alugue inteligência, ele disse. Nathan riu como se fosse a coisa mais engraçada que já ouvira. Meu estômago afundou, mas minhas mãos ainda não tremiam. Isso veio depois. Naquele momento, eu só me sentia muito, muito imóvel. Do jeito que você se sente bem antes de um acidente de carro, quando você vê acontecendo, mas seu corpo ainda não acompanhou. Eu disse pra mim mesma que era uma piada. Rapazes falam assim, não falam? Conversa de vestiário. Ele não estava falando de mim especificamente. Pensei nisso enquanto apertava o botão de retroceder e ouvia mais 3 vezes. A cada repetição, parecia menos piada e mais minha descrição de cargo. Coloquei o gravador exatamente onde ele tinha caído. E então, porque uma parte de mim aparentemente já tinha tomado uma decisão antes do resto de mim acompanhar, comecei a vasculhar o resto da bolsa dele. Foi aí que encontrei a pasta. Acordo pós-nupcial. Emenda? Não. 2. Minha assinatura estava na página 14. Eu já assinei meu nome provavelmente 10 mil vezes na vida. Eu sei como minha assinatura fica quando estou cansada, quando estou com pressa, quando estou assinando um recibo de cartão em um restaurante. Essa não era nenhuma dessas. O M tinha um laço embaixo, diferente da minha assinatura real. Notei isso antes, num cartão de Natal para a mãe dele que nunca escrevi. Sentei no chão do escritório dele, segurando um documento que me
retiraria o apartamento, o carro e o acesso a contas conjuntas caso eu, como dizia claramente, prejudicasse a reputação ou os interesses comerciais da família Whitmore. Conduta prejudicial. Vago, mas específico para deixar claro quem decidiria. Minhas mãos tremeram. Finalmente entendi. Às 14h14, meu celular vibrou. Número desconhecido. Tenho 40 anos de informações. Amanhã, 13 horas, Wall Hop, Chinatown. Venha sozinha. M, eu deveria ter me assustado mais com aquela mensagem. Pensando agora, percebo que já tinha ultrapassado algum limite no escritório do Ashton. E nada depois disso parecia tão assustador. No dia seguinte, em uma mesa de canto no Wall Hop, entre cheiro de molho de soja e barulho de panelas, uma mulher de pouco mais de 60 anos sentou-se à minha frente, cabelos prateados em coque e óculos pendurados na corrente. Ela tinha uma postura de quem passou 40 anos tentando não ser notada. Margaret Chen, disse, empurrando uma lata de biscoitos pela mesa como velhas amigas no chá. Fui assistente executiva de Richard Whitmore por 38 anos e me aposentei há 8 meses, forçada, pois queriam alguém mais jovem na recepção. Dentro da lata de biscoitos estava um tubo de batom vermelho mais pesado que o normal. Pendrive, disse Margaret, sem olhar ou baixar a voz, tornando tudo mais assustador. Não abra aqui. 40 anos do quê? Perguntei. De tudo, ela respondeu. Guardo registros desde 1982. A primeira esposa de Richard, Carolina, morreu em um acidente na Rota 9. Falha nos freios, clima bom, estrada seca, sem marcas de derrapagem. Ela disse como se lesse uma lista de compras. A segunda esposa, Diana, não a que você conhece, foi internada em uma clínica no interior por exaustão em 1991. Após 11 meses, saiu uma pessoa diferente. Patrícia, terceira esposa, foi presa por desviar dinheiro da fundação da família em 1999, mas as acusações foram retiradas após ela assinar algo. Eu possuo esse documento. Ela dispôs 4 fotos na mesa, alinhadas como eu alinharia minhas chaves 2 dias depois, embora eu ainda não soubesse disso. 4 mulheres loiras, de altura e porte físico parecidos, com o mesmo sorriso confiante. Eles escolhem esposas como seleção de elenco, comentou Margarida. Bonitas, um pouco inseguras, sem família influente. Usam-nas por cerca de 4 anos. Tempo útil socialmente, mas curto para descobrir onde estão os corpos. Elas são desacreditadas, afastadas e substituídas. Antes das perguntas erradas, senti um frio no corpo. Você tem 4 anos e 3 meses, disse Margarida. E pela primeira vez, a postura dela se quebrou. Só um pouco, bem nos cantos dos olhos. Eu vi isso acontecer com 3 mulheres de quem eu gostava. Não vou ver acontecer com uma quarta. Faça agora, Mila. Seja lá o que você já está planejando. Faça agora enquanto ainda pode. Eu não tinha contado a ela que estava planejando algo. Não precisei. Aqui está o que eu quero que as pessoas entendam. Eu não explodi nada naquela primeira semana. Eu não sou idiota, apesar do que Ashton disse aos amigos. Explodir coisas te descredita ou ativa o pós-nupcial por comportamento instável. Por isso, fui com calma. $8.000. $8.000 transferidos da minha conta na corretora para a nova LTDA Harlow Interior Concepts, criada sem motivo, registrada em Delaware por uma advogada chamada Henny Castellanos. Atuei 14 anos em defesa de colarinho branco antes de abrir meu próprio escritório. Recomendada para mim, de todas as pessoas, pela concierge do Langham, a quem eu dei boas gorjetas ao longo dos anos, a ponto de ela ter opiniões sobre quais advogados eram discretos. Honorários de consultoria de design de interiores, disse René ao revisar a papelada em seu escritório no 11º andar da Pearl Street. Tudo legal e registrado. Ninguém questiona uma esposa que cria um negócio de hobby com prejuízo no primeiro ano. Esse antigo truque de preparação para o divórcio funciona por ser entediante. 12 mil a mais, depois 20 mil em 2 semanas. Não escondia dinheiro, já o tinha há anos. Estava criando um rastro de papel para justificar o acesso quando necessário. Enquanto isso, o mundo de Ashton balançou, e achei que não tinha relação comigo. 2 grandes clientes da Whitmore Capital saíram em 10 dias. Depois um terceiro. Em um jantar ao qual quase não fui. Só fui porque René insistiu para eu agir normalmente e documentar tudo. Ouvi Richard Whitmore ao telefone no corredor, voz baixa e furiosa. Diga a eles que é um boato, Tom. Diga a eles que a SEC nem sequer... Ele parou ao me ver. Sorriu como para um móvel, entrou no escritório e fechou a porta. Mandei mensagem para Margarida à noite. Boatos sobre a SEC. Já? Ela respondeu em menos de 1 minuto. Eu comecei esses boatos há 8 semanas. Tenho amigas em 3 departamentos de compliance desses clientes. 40 anos. Sei quais dominós derrubar. Deveria ter temido Margarida, e às vezes temi, mas na maioria era grata. De forma intensa, você sente gratidão por uma estranha que te salva do trânsito, alívio misturado à percepção de quão perto esteve do perigo. Após 3 semanas, Ashton passou a chegar em casa bêbada de estresse, não de festa. Daqueles casos em que o homem, já com as mãos trêmulas após o terceiro uísque, assina qualquer papel sem ler, pois não consegue se concentrar. Coloquei muitos papéis diante dele. René redigiu uma alteração de procuração, parecendo apenas uma atualização dos nossos documentos de confiança, que me deu poderes
para assinar em 3 contas antes inacessíveis. Ele assinou às 23h40. Numa quinta-feira, entre o quarto e o quinto uísque vendo os melhores momentos dos Knicks, ele resmungou. Pra que é isso? Coisa de imposto. Seu contador precisa até sexta. Eu disse. Assinatura. Pronto. Meu celular, apoiado num vaso de lírios, gravou tudo como vinha fazendo nas conversas daquele apartamento há 2 semanas e meia. 3 dias depois, foi o almoço da Associação de Senhoras no clube da universidade, que eu frequentava há 4 anos, quase sempre em silêncio, enquanto esposas ligadas aos Whitmore discutiam reformas, babás e, às vezes, falavam de mim. Helena Brennan tinha um ritual próprio. O marido de Helena comandava uma empresa farmacêutica. Helena tinha um MBA de Wharton que ela mencionava mais ou menos a cada 11 minutos, e o hábito de me perguntar com um sorrisinho como iam meus aplicativos de investimento fofinhos. Naquele dia, eu coloquei o garfo na mesa. Na verdade, Helena, minha carteira subiu 340% este ano. Vendi a descoberto ações da Brennan Farmacêutica antes da rejeição da patente do Velmara ser anunciada. Tive um ótimo retorno com essa operação. Gostaria de descrever o silêncio que se seguiu, mas as palavras não bastam. 12 mulheres pararam de mastigar ao mesmo tempo. Um garfo bateu no prato. O rosto da Helena mudou de cor várias vezes. Você está brincando, ela disse. Tenho as confirmações das operações. Falei, tomando meu Pellegrino. Depois disso, ninguém mais naquela mesa brincou com meus aplicativos fofinhos. Na hora, não percebi a importância daquele almoço. Porém, as notícias se espalham nesses meios mais rápido que qualquer anúncio da SEC. Naquela noite, 3 pessoas ligaram para Ashton perguntando animadas se a esposa dele vendera a descoberto a empresa do marido de Helen Brennan. Na manhã seguinte, Richard Whitmore também soube do caso. Richard Whitmore não gostava que lembrassem, diante dos colegas, que a esposa burra havia feito fortuna com informações que nem seu círculo previu. Eu não sabia, mas aquele almoço foi a primeira vez que a máscara do Ashton caiu em público. Antes, tudo ficava entre nós. Depois, começaram a notar. O próximo golpe não veio de mim. O que me assustou ainda mais, pois mostrava que tudo estava acontecendo mais rápido do que eu podia acompanhar. Diana Cole, esposa do Nathan, sempre foi calma e parecia alheia, mas entrou com um pedido de divórcio apresentando provas. Margaret pegou a papelada do processo antes de virar pública. Afinal, 38 anos como assistente executiva faz com que ela conheça paralegais em todos os escritórios próximos. A advogada da Diana incluiu como prova uma série de e-mails entre Ashton e Nathan de 18 meses atrás. Li aqueles e-mails em pé, trancado no banheiro da cobertura, encostado no azulejo, porque não confiava que minhas pernas me sustentariam em outro lugar. Ashton e Nathan conversavam por e-mail de forma casual sobre o que fariam quando a situação do Nathan se resolvesse, como numa troca de fantasy futebol. Ashton, dizia o e-mail, cuidaria da Diana se algo acontecesse com o Nathan. Tinha uma piada sobre seguro de vida. Havia uma piada, que nem era piada, sobre o fundo fiduciário da família da Diana ser bom para alguns portfólios. Fiquei sentada no chão do banheiro por 40 minutos. Depois levantei, lavei o rosto e imprimi tudo. Comprei uma peruca marrom barata e um vestido 2 números maiores em uma Marshalls no Queens, pagando em dinheiro. Coloquei um óculos escuro que já tinha, e numa tarde de quinta, entrei no saguão do escritório de Nathan Cole, onde já estive várias vezes como esposa de Ashton. O porteiro nunca me notou antes, e disfarçada agora, ninguém me olhou. Deslizei um envelope lacrado por baixo da porta dos escritórios executivos, endereçado pessoalmente a Nathan, contendo cópias dos mesmos e-mails que o advogado de Diana havia protocolado, além de mais 3 que ainda não tinham sido incluídos no processo judicial que Margaret encontrou em um servidor de backup que ninguém tinha pensado em apagar. 3 horas depois, meu celular, deixado ligado no vaso de lírios, captou a voz de Ashton tão alto que ouvi da cozinha. Nathan, que diabos você está? Pausa. Não é isso que dizem. Você está tirando isso de... Pausa longa. Nathan. A ligação caiu. Ashton ficou quieto, olhando o celular. A parceria Whitmore Cole, de 22 anos que sustentava a identidade profissional de Ashton, foi dissolvida até o fim do dia. Naquela noite, após Ashton sair para resolver com Nathan, passou por 2 bares em 3 horas e voltou para casa cheirando a bourbon, mal achando o quarto. Sentei no balcão com meu laptop e bloco de anotações e liguei para o número que René me deu 3 semanas atrás. Chamou 2 vezes. Escritório de Denúncias da SEC. Agente Lisa Marques falando. Mais tarde, descobri que Marques trabalhou 11 anos processando fraudes de valores mobiliários no escritório do Procurador dos Estados Unidos antes de ir para a comissão e que, segundo ela, recebeu apenas 4 denúncias em 10 anos com tanta documentação organizada quanto a que entreguei naquela noite. Preciso denunciar o uso sistemático de informação privilegiada na Whitmore Capital Management, eu disse, com a voz mais firme do que me sentia. 5 anos de negociações cruzados com dados não públicos sobre fusões, decisões da FDA e lucros. Tenho registros de negociações com datas e horários que batem com memorandos internos.
Senhora, posso perguntar como conseguiu isso? Sou nora de Richard Whitmore. Sou casada com o filho dele há 4 anos. Tive acesso ao apartamento, escritório e 40 anos de registros mantidos pela antiga assistente executiva, disposta a ser fonte identificada. Respirei fundo. Estou enviando agora os arquivos para este e-mail. Registros de negociações, memorandos internos e gravações de áudio de conversas sobre o momento de negociações específicas em relação a informações confidenciais de clientes, totalizando cerca de 1.400 páginas. Houve uma pausa e ouvi o som de digitação. Senhora, disse Marques, mudando a voz para um tom cuidadoso e focado, o que me fez notar que ela já começava a acreditar em mim. Preciso que não apague nada e me dê outro número para retornar amanhã de manhã. Você terá, eu disse. Mais uma coisa. Sim, também há um caso arquivado. Acidente de carro em 1982 na Rota 9, interior de Nova York. Falha nos freios, sem derrapagem, considerado acidente. Não sei se é sua jurisdição, mas deveria ser revisto. Primeira esposa de Ricardo Whitmore. Houve um silêncio na linha. Marques disse: vou garantir que isso chegue às pessoas certas. Não dormi. Em vez disso, eu arrumei minhas coisas, silenciosamente, metodicamente, do jeito que você faz quando já ensaiou mentalmente por meses. O que percebi, ao fechar o último zíper, que aparentemente eu tinha feito. 3 malas e meu laptop, com tudo salvo em um drive que Margarida configurou com outro nome. Meu passaporte, o verdadeiro, aquele com meu nome de solteira na página de identificação suplementar que Ashton nunca soube que eu mantinha atualizado. O pendrive em formato de batom. Uma cópia impressa do pós-nupcial com minha assinatura falsificada e a análise autenticada de Renata anexada. Caminhei pelo apartamento de cobertura pela última vez às 3h04. O horizonte pelas janelas do chão ao teto parecia igual ao de 4 anos atrás. Na noite em que Ashton me pediu em casamento nesta varanda, com a mesma vista, estávamos ambas um pouco embriagadas de champanhe e uma da outra. Ashton estava desmaiado no escritório, com a cabeça na mesa, babando sobre documentos que incluíam 3 versões dos papéis da fusão, agora arquivados na SEC com meu nome como denunciante. Retirei meu anel de noivado e aliança, colocando-os no balcão da cozinha junto das chaves que uso à noite e deixo com o porteiro de manhã. Também coloquei ali os brincos de diamante que ele me deu no nosso 3º aniversário. Deixei o vestido que estava usando, troquei por um jeans e um suéter que eu mesma tinha comprado com meu próprio dinheiro no ano anterior, dobrei cuidadosamente sobre uma cadeira e escrevi um bilhete. Escrevi só 2 palavras no verso de um cartão dele, pois achei adequado. Veja suas contas. Deixei junto das chaves. Peguei minhas 3 malas, saí do apartamento, desci pelo elevador e passei pelo porteiro Carlos, que trabalhava há 19 anos e sempre recebia minha gorjeta no Natal. Ele olhou minhas malas e disse baixinho: boa sorte, senhora Whitmore. Peguei um táxi e fui para uma suíte de hotel reservada em meu nome de solteira, paga com meu dinheiro, por precaução. Às 7h03, meu telefone acendeu. Mila me ligou. Ashton, o que é isso? Eu não liguei para ele. Tomei café do serviço de quarto e observei o ponteiro dos segundos do relógio passar das 7h04, 7h05, 7h06. Às 7h15, ele já tinha ligado 9 vezes. Eu sei porque contei, do jeito que você conta algo que esperou 4 anos para contar. Às 9h, as ligações tinham um tom diferente. Menos raiva, mais confusão. Imaginei ele na cozinha, com meu bilhete e o celular, abrindo o app do banco, depois de novo, achando que estava errado, mas não estava. A alteração da procuração que ele assinou 3 noites antes, aquela coisa dos impostos, me deu, entre outras coisas, autoridade para agir em 3 contas conjuntas que, como descobri, continham não só o nosso dinheiro, mas também uma parte significativa do capital pessoal de negociação do Ashton, aquele que ele mantinha líquido para operações rápidas. Às 6h58, e 5 minutos antes da primeira mensagem dele, René tinha executado um bloqueio emergencial de ativos aprovado pelo tribunal nessas contas, protocolado na noite anterior, no momento em que liguei para a agente Marquês, sob a justificativa de que os fundos eram possíveis frutos de fraude de valores mobiliários e precisavam ser preservados enquanto durasse a investigação. Eu não tinha pegado o dinheiro dele. Garanti que ninguém mexesse nesse dinheiro até a SEC autorizar, o que pelo conteúdo das 1.400 páginas levaria muito tempo. Ao meio-dia, as mensagens de voz dele já tinham mudado de novo. Ouvi uma delas, sentada na cama do hotel, abraçando um travesseiro com o estômago embrulhado, mesmo tendo planejado cada detalhe. Mila, por favor. A voz dele estava destruída, rouca como nunca ouvi em 4 anos. O FBI está aqui, vasculhando o escritório do papai. Tem pessoas no saguão. Mila, por favor, não entendo o que está acontecendo. Me liga. Apaguei a mensagem de voz e liguei à TV. Foi destaque nos canais locais às 18h. Richard Whitmore, fundador da Whitmore Capital Management, foi preso por fraude investigada por várias agências. As imagens mostravam Richard, 71 anos, grisalho e sempre impecável nos jantares de família, sendo algemado e escoltado pelo FBI ao sair de sua mansão em Connecticut. Atrás dele, agentes carregavam caixas de arquivos iguais às de filmes, mas desta vez, Margaret Chan passou 8 meses reunindo silenciosamente o conteúdo delas.
Um repórter chamado Daniel Pierce, com 15 anos cobrindo crimes de colarinho branco no Wall Street Journal, estava fora do prédio federal naquela noite e disse algo que me fez largar o café. Fontes dizem que a investigação abrange mais que fraude de valores mobiliários, incluindo a reabertura pela polícia de Nova York de um caso arquivado de 1982 sobre a morte da primeira esposa de Whitmore. Fomos informados que o denunciante é um parente dos Whitmore por casamento. Desliguei a TV. Meu telefone vibrou. Margaret, acabou. Isso será analisado por anos. O caso da Caroline foi para casos arquivados. A detetive Wallace, bem recomendada, está cuidando. Posso te passar o contato dela para atualizações. Você foi ótima. Chorei naquela hora. Desde que achei o gravador, 3 semanas e uma vida atrás, foi a primeira vez que não senti tristeza. Não sei por que chorei, talvez por alívio. Luto pela versão de mim que por 4 anos achou que $10.000 por mês e uma vista de 6 milhões era o máximo que conseguiria. 3 semanas depois. Foram 21 dias para ser exata, embora eu jure que não estava contando. Eu estava no bar do Ritz-Carlton com René, comemorando o cancelamento do pós-nupcial. Uma perita forense em documentos, chamada doutora, confirmou a assinatura falsificada. Patricia Young, 22 anos em análise forense de caligrafia, fez um relatório de 11 páginas repetindo inconsistente com o padrão de assinatura estabelecido pelo sujeito, que virou nossa piada interna. Então, Ashton entrou. Quase não o reconheci, pois tinha emagrecido. Notei uma mecha grisalha na têmpora dele que não existia 3 semanas atrás. O terno dele, caro e sob medida, era o mesmo de sempre e parecia amarrotado, pois ele realmente dormiu com ele. Você destruiu tudo, ele disse, com a voz falhando em tudo. O bar silenciou ao nosso redor, como acontece nesses lugares. Revelei tudo. Disse que era diferente. Ele abriu a boca, talvez para falar de leis, advogados, divórcio ou contas. O tipo de coisa que ele teria dito com total confiança 3 semanas atrás. A voz de um homem que nunca tinha ouvido um não de verdade. Mas nada saiu, pois ele, eu e todos no bar sabíamos pelas notícias que não havia mais o que me ameaçar, nem contas para congelar. Não tinha reputação para perder, pois a minha dependia da dele, que já não existia. Você disse que eu não duraria uma semana sem você, eu disse. Peguei meu copo. Champanhe. Pago com o dinheiro que ganhei lendo relatórios às 5 da manhã, enquanto ele dormia de ressaca do que bebeu antes. 21 dias se passaram. Dei um gole, mas quem se afoga é você. 2 homens de terno escuro, provavelmente seguranças do hotel, surgiram ao lado de Ashton com uma eficiência silenciosa que indicava aviso prévio. Ele discutiu, falou de advogados e questionou quem eu era, mas sua voz sumia enquanto o levavam à porta para uma noite em que, pela primeira vez, ninguém consertaria nada para ele. A bartender, uma mulher chamada Teresa, como eu descobriria depois, que trabalhava naquele bar há 6 anos e, segundo ela mesma admitiu mais tarde, já tinha servido mais bebidas para Ashton Whitmore do que podia contar, colocou um copo novo na minha frente sem que eu pedisse. Ela disse que já era hora por causa da casa. Ainda penso na Margaret às vezes. Margaret Chan passou 38 anos catalogando discretamente os piores atos de uma família poderosa, aguardando quem pudesse usar essas informações. Ela testemunhou no caso da SEC e na investigação reaberta da morte de Caroline Whitmore. A detetive Wallace, policial de casos arquivados indicada pela Margaret, me disse no mês passado que a linha de freio do carro da Caroline falhou em 1982 após revisão feita 2 dias antes por uma oficina que fechou 3 semanas depois. O dono recebeu um pagamento da família Whitmore na mesma semana. Segundo anotações do mecânico que Margaret guardou por 43 anos, a investigação continua. Não posso dar mais detalhes. Acredito que em breve, Caroline Whitmore finalmente terá o que não teve em 1982. Alguém fazendo perguntas de verdade. Richard Whitmore está em liberdade sob fiança, aguardando julgamento por 11 acusações de fraude de valores mobiliários e outro processo no grande júri pela morte de Caroline, em Whitmore, Califórnia. A Capital Management não existe mais. A SEC revogou seu registro há 4 meses. Nathan Cole fechou um acordo com Diana por um valor que, segundo Margaret, fez os advogados dele chorarem. Ashton e eu nos separamos discretamente. Não havia muito a disputar, pois quase tudo estava congelado, apreendido ou nunca foi legalmente dele. Ele foi morar com a mãe na Flórida. Soube por outros que ele trabalha em vendas, justamente o tipo de emprego que ele zombava nos jantares. Não me sinto vitoriosa com isso. Na maior parte do tempo, eu sinto algo mais sereno, algo como o silêncio depois que uma sala barulhenta finalmente fica vazia.